Estamos de volta com o Jogo Aberto Goiás e daqui a pouco você fica na companhia do Paulo Carneiro, que está chegando com o Band Cidade, com todas as informações de Goiânia e também do nosso estado de Goiás. E em Rio Verde você vai ficar na companhia do Rômulo César. Agora vamos falar do Atlético. O Atlético entrou em campo ontem diante do Bahia e acabou empatando por 1-1. Sofreu o gol no finalzinho ali, nos acréscimos do segundo tempo e ficou na bronca com o árbitro. Quem acompanhou tudo de perto foi o Osvaí Santos. Cinco derrotas seguidas, zona de rebaixamento, nenhuma vitória em casa. Desânimo? Nada disso. A gente segue firme, apoiando, torcendo que vai dar certo. Dessa vez não faltou inspiração. O Dragão criou as melhores chances de gol, até que fez com Emiliano Rodrigues. Só que a assistente marcou impedimento. O VAR foi acionado e invalidou o gol. Depois que a imagem do lance passou nos telões do estádio, a revolta foi geral. Eu não concordo com a anulação, mas fez o gol e tá aí, né, para questionar mais uma vez o VAR aí em prol contra o Atlético. O Atlético não se intimidou e seguiu criando as melhores chances. Nesse lance, Luiz Fernando quase marcou o primeiro. Na volta do segundo tempo, ele não só acertou o alvo, como marcou um golaço. 1-0 Atlético. No lance seguinte, Alejo cobrou falta com perigo. Logo depois, Luiz Fernando obrigou o goleiro a fazer boa defesa. O juiz Luciano da Silva Miranda Filho do Ceará deu 6 minutos de acréscimos. Mas tudo caminhava com tranquilidade para a primeira vitória do Atlético em casa. Até que ele expulsou o zagueiro Alex e acrescentou mais 1 minuto. O bicho pegou para o Atlético, porque logo em seguida o Bahia chegou ao empate com Jean Lucas. Fim de jogo, Atlético 1, Bahia 1. O Atlético nunca esteve tão perto de conquistar a primeira vitória em casa como hoje. Mas no final acabou amargando um empate que teve sabor de derrota por conta de indignação total da torcida. O que aconteceu aqui não existe. Em nenhum lugar do mundo acontece o que aconteceu aqui. Nós fomos roubados na cara dura. Na cara dura. Um jogo roubado, o árbitro não segue as regras, a gente ainda é totalmente acuado para não torcer. Realmente triste com essa atitude do juiz hoje, que foi lamentável, gente. Infelizmente, foi muito triste para todos nós hoje. Os jogadores do Atlético foram para cima do árbitro. O clima ficou tenso e ele teve que sair de campo escoltado pela polícia. Nas arquibancadas, a situação também ficou complicada, com alguns torcedores jogando objetos no gramado. Esse árbitro, ele não tem capacidade nenhuma de apitar jogo nenhum. Um cara desse, ele tinha que ser banido do futebol. É um árbitro que passa em tranquilidade, é um árbitro inseguro, é um árbitro sem o mínimo de condição de apitar um jogo no nível de Série A. Nem de Série B, vão respeitar as outras séries. É um cara despreparado, inverte faltas, ele não tem o time de entender o jogo, né? Então foi acrescentando tempo. Deu um apito lá e parece que tinha acabado o jogo. Nosso time que ajoelhou, o jogador agradecendo, porque há muito tempo que não ganha jogo. Eu estou sinceramente perplexo até agora, né? Porque não dá para entender. Sinceramente, não dá para entender o que o árbitro quis fazer no final do jogo. Porque quando ele dá 6 minutos e já tinha dado os 6 minutos, ele levanta o dedo dizendo que tinha mais 1 minuto de jogo. Aí sai o impedimento, e quando saiu o impedimento, faltavam 20 segundos. E o tempo ele é excedido, porque o Bahia bate a falta, a infração, e ele manda voltar, e nesse tempo, estoura o tempo. Então, na viagem da bola, se ele fosse um árbitro preparado para apitar uma Série A, na viagem da bola, ele acabaria o jogo. Ele proporcionou a maior injustiça que eu vi nos últimos tempos no futebol.
O Atlético ficou na bronca e o fato é que o Atlético segue sem vencer em casa nessa Série A de Campeonato Brasileiro. Completou 10 jogos sem vencer na competição e em casa finalizou o primeiro turno sem conseguir ganhar aqui em Goiânia. É a primeira vez que isso acontece na história, do Atlético nas competições da Série A do Campeonato Brasileiro. O árbitro que apitou a partida é o Luciano da Silva Miranda Filho, árbitro da Federação Cearense de Futebol. E depois que acabou o jogo, ele acabou distribuindo ali alguns cartões vermelhos por conta da confusão que a gente viu nas imagens. E ele colocou tudo na súmula, o porquê que ele acabou dando esses cartões tanto para jogadores quanto para membros da comissão técnica do Atlético. Vamos dar uma olhada então na súmula. Ele, depois que o jogo acabou, ele deu um cartão vermelho para o Emiliano Rodrigues por conduta violenta, Ele acabou sendo expulso porque ele puxou a camisa do árbitro. Outro jogador que foi expulso foi o Guilherme Romão. Ele também empurrou o árbitro, ele até coloca aqui na súmula, um empurrão pelas costas com brutalidade e força excessiva quando a partida já havia sido finalizada. Outras pessoas que foram expulsas, levaram o cartão vermelho, foi o Ralf Alves, que é membro da comissão técnica, e também o Murtosa. Ambos também tentaram agredir o árbitro e acabaram chutando as costas do árbitro, pelo menos é o que ele coloca aqui na súmula. Então, muitos jogadores expulsos, membros da comissão técnica, jogadores que vão desfalcar a equipe do Atlético na próxima rodada, que já abre o segundo turno. É a 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e o Atlético vai disputar os 3 pontos contra o Flamengo no Maracanã. Difícil a situação do Atlético, precisa fazer um desempenho de G4 no segundo turno para conseguir se salvar do rebaixamento. E ontem tiveram mais partidas pela Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar então os gols da rodada. No Morumbis, São Paulo e Botafogo disputaram os 3 pontos. Com 5 minutos de jogo, Lucas Moura, de pênalti, abriu o placar para o time da casa. 4 minutos depois, a arbitragem marcou pênalti para o clube carioca e Tiquinho Soares deixou tudo igual no placar. E o artilheiro do Botafogo também é garçom. Tiquinho recebeu na lateral e fez um belo passe para Cuiabano, que se infiltrou na área, passou por Alan Franco e chutou cruzado na saída do goleiro Rafael. Golaço do Botafogo. Na etapa final, após contra-ataque do São Paulo, Ferreira colocou a bola na rede. Placar final 2-2 no Morumbis. No Mineirão, o Cruzeiro venceu o Juventude. O William, em cobrança de pênalti, abriu o placar para o time mineiro. E aos 40 minutos do segundo tempo, Dineno, em mais uma cobrança de pênalti, chutou alto no canto do lado direito e ampliou a vantagem do clube da casa. No Barradão, o Vitória recebeu o Flamengo e quem garantiu os 3 pontos foi o rubro-negro carioca. Arrascaeta driblou a marcação e abriu o placar para o Flamengo. Ainda no primeiro tempo, Everaldo deixou tudo igual no Barradão. Mas no finalzinho da etapa final, Gabigol deu um passe para Carlinhos, que ganhou no corpo e chutou na saída do goleiro. 2-1 para o Flamengo. Fluminense e Palmeiras se enfrentaram no Maracanã e o empate sem gols persistiu até os 41 minutos do segundo tempo, quando Serna fez uma boa jogada pela esquerda, cruzou rasteiro e Arias finalizou de primeira para abrir o placar e garantir a vitória do Fluminense. Em jogo atrasado da terceira rodada do Brasileirão, Fortaleza e Criciúma se enfrentaram na Arena Castelão. Trauco chutou de fora da área, a bola desviou em Sacha e enganou o goleiro João Ricardo. No segundo tempo, após cobrança de falta de Marinho, Lucero desviou e empatou para o Fortaleza. Bom, e com esses gols de ontem, vamos ver como é que está a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. O Botafogo segue na liderança com 40 pontos, seguido pelo Flamengo com 37. O Palmeiras é o terceiro colocado com 36 e o Fortaleza fecha o G4 com 33 pontos. O Cruzeiro é o quinto com 32, seguido pelo São Paulo também com 32. O Bahia é o sétimo com 31 e o Atlético Paranaense é o oitavo com 25. O Bragantino é o nono também com 25, seguido pelo Atlético Mineiro também com 25 pontos. Na segunda parte da tabela tem o Vasco da Gama na 11ª colocação com 23 pontos. O Juventude é o 12º com 21. O Internacional é o 13º com 19. O Criciúma é o 14º com 18, o Corinthians é o 15º também com 18 pontos e o Cuiabá é o último time fora da zona de rebaixamento
com 17 pontos. O Vitória abre o Z4 com 15 pontos. O Grêmio é o 18º com 14 pontos. O Fluminense agora também tem 14 pontos na 19ª colocação. E o Atlético segue na lanterna, somou um ponto, mas segue ali na última colocação com apenas 12 pontos somados. Vamos então agora falar de Olimpíadas de Paris. A única goiana representante, né, do estado de Goiás em Paris vai ser a Raíza Goulão. Ela já está em Paris, está se preparando para a prova e a prova dela vai ser no domingo às 9h10 da manhã. Todo mundo ligadinho na televisão para acompanhar e torcer para a nossa goiana que vai representar o nosso estado em Paris, única atleta goiana em Paris. Mas já teve brasileiro competindo hoje, nessa quinta-feira. A gente teve a Ana Luísa Caetano e o Marcos Vinícius de Almeida competindo no tiro com arco. Tivemos também handebol. O Brasil venceu a Espanha por 29-18 e às 14h a gente vai acompanhar Brasil e Nigéria, a seleção brasileira de futebol feminino fazendo sua estreia nas Olimpíadas de Paris. Lembrando que a abertura oficial das Olimpíadas é só amanhã às 15h, mas desde ontem já tem atleta competindo e disputando medalha nas Olimpíadas de Paris. Agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente vai trazer Fórmula 1, Stock Car e também o Rio Verde, isso mesmo. O Rio Verde Esporte Clube está voltando às atividades profissionais e vai disputar a 3ª divisão do Campeonato Goiano. Daqui a pouco você confere essa história.